Vamos então começar o tema 3, as comunidades do plano extrafísico. Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando aos que lhe são afins em estado de felicidade ou de infelicidade, uma vez que, abre aspas, cada consciência vive e evolui entre os próprios reflexos, fecha aspas. Esse é um trecho do Emmanuel no livro Justiça Divina, como consequência dos atos cometidos na existência que ora finda. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui? Que cada um vive, cada consciência, cada um de nós com a nossa consciência, com o juízo que fazemos de nós mesmos, que nós é que somos os nossos juízes, nós vamos evoluir, Vamos viver e evoluir. Vive e evolve. Nós vamos viver e evoluir entre os próprios reflexos. Porque como o Emmanuel coloca no Pensamento e Vida, a mente é o reflexo da vida em toda parte. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós elaboramos, tudo aquilo que nós sentimos, que nós moldamos na nossa psicosfera, que nós plasmamos, serão refletidos na vida, porque nós somos um espelho e a gente vai virar esse espelho para aquilo, a nossa mente vai virar o espelho para aquilo que nós queremos imitar, para aquilo que nós queremos refletir. Então Jesus, ele refletia a Deus, porque o espelho dele estava virado para Deus. Nós vamos refletir aquilo que nós pensamos, para onde o nosso espelho está virado. Quem que nós estamos imitando? O nosso pai, a nossa mãe, nosso patrão, nosso professor, o cantor da moda, a atriz da moda, quem que nós estamos imitando? E é esse reflexo que vai gerir a nossa vida. Então Emmanuel acrescenta igualmente. Agora nós vamos ver um trecho de um livro maravilhoso, que é o livro Roteiro do Emmanuel. O reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. Então a pessoa desencarnou, ela deixou o corpo morre. Nós somos espíritos, comandamos o perispírito, nós desencarnamos. O perispírito sai, ali daquele comando do corpo, nós desencarnamos e o corpo morre. A pessoa que desencarnou, ela não muda por milagre. Ela continua a mesma, é como tomar banho. Você entra no banho, você pura e simplesmente tira a roupa, você continua o mesmo. Você desencarna, você deixa a roupa velha aqui no planeta, você continua o mesmo. Não existe milagre após a morte. Ninguém se modifica porque desencarnou. É isso que ele está dizendo. O reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. Passa o corpo, O corpo morre. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Continua igualzinho como era antes. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Então nós só alcançamos aquilo que nós geramos, ou seja, as energias que eu gero. Então a cor que eu tenho, a frequência que eu tenho, o cheiro que eu tenho, vou ser atraída para aqueles grupos que têm a mesma frequência e que têm o mesmo cheiro, ou seja, eu vou viver na periferia, eu vou viver no conjunto daqueles que são iguais a mim, com as obras e com os pensamentos e com as ideias que eu gerei em mim. Então, com o meu grau de evolução. Por isso que cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores, dos seus iguais, daquilo que pensa, daquilo que sente, daquilo que vibra. E imagens, o que plasmou, o que colocou, dos quais se faz o centro gerador, que foi gerada por nós. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Eu não vou viver de uma forma diferente da energia da vida que eu levo aqui encarnada. Ninguém colhe o que não plantou. Cada um de nós vai colher exatamente aquilo que plantou. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção erguem-se os nossos limites. Os nossos limites estão dentro daquilo que nós projetamos, daquilo que nós emitimos, em termos de energia, em termos de ideia. Ninguém vai passar para um ambiente ou passar por uma situação diferente daquela que é capaz de projetar. Porque a nossa vida encarnada é a nossa projeção. Eu vou criar o céu ou o inferno
dentro de mim, com as minhas ideias e com meus sentimentos. Vou viver no céu ou no inferno conforme os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas obras, as minhas atitudes. Da mesma forma que eu estou vivendo na psicosfera de céu e do inferno que eu criei, eu vou viver na mesma psicosfera no plano espiritual. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção erguem-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Porque nosso pensamento é uma frequência. Então, aonde chega a nossa frequência, a nossa capacidade, né, de pensar, de sentir, de plasmar, de criar, é que vai delinear aonde nós vamos viver, a psicosfera que nós vamos ter de céu ou inferno aqui na Terra, dentro de nós, e a psicosfera que nós vamos ter, boa ou má, no plano espiritual. A residência da alma permanece situada no manancial dos seus próprios pensamentos. Nós vamos viver dentro das energias daquilo que nós sentimos e pensamos. Então, a nossa residência da alma, permanece situada no manancial dos seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Tudo aquilo que nós criamos, de bom ou de ruim, os nossos pensamentos se materializam. São as criações que ficam à nossa volta. É nessas criações, é com essas criações, com esses pensamentos, com esses sentimentos que nós vamos viver. Vamos conviver, tanto encarnados como desencarnados. Então estamos naturalmente ligados às nossas criações. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Então quem é deseducado, atravessando o umbral. Umbral é o batente, né? O umbral é o umbral da porta. É um termo, o termo umbral, ele é um termo didático para que a gente possa entender que está atravessando uma porta, né? Está saindo de uma posição, está saindo de uma energia, de uma vibração e mudando, passando por uma outra energia, para uma outra vibração. É só o batente da porta pelo qual a gente passa. Por isso que ele coloca atravessando o grande umbral do túmulo, porque é uma mudança, né, de energia, uma mudança de vibração. O homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Vai continuar deseducado, vai continuar precisando de aprendizado. Aí nós vamos ver aqui as características gerais das comunidades espirituais. As doutrinas materialistas negam a possibilidade da vida após a morte do corpo. Até mesmo para algumas escolas espiritualistas, o assunto é considerado de forma bastante confusa, sem muita lógica. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Seja qual for a importância que ele ligue à vida presente, não pode deixar de considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer instante, nunca se achando ele seguro quanto ao dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? E aqui nós vamos ver um trecho do Livro dos Espíritos, na questão 959. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugne na razão. Por mais despreocupado que seja o homem nesta vida, chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo, o que vai ser dele? E involuntariamente espera, para ver o que vai acontecer. É involuntário, é necessário. Ninguém vai deixar de desencarnar. Outro ponto, não menos importante, diz respeito à preservação da individualidade após a morte. Indaga Kardec a respeito, abre aspas, e aqui nós vamos ver um trecho do Livro dos Espíritos na questão 418. Com o efeito de que nos adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral deve se perder no oceano do infinito, né, se nós não vamos ter individualidade, as consequências para nós seriam as mesmas dos que defendem o nada, não teria diferença do nada. Admitindo-se, portanto, a ideia da existência, sobrevivência e individualidade da alma, a doutrina espírita ensina também que a sua natureza, a natureza da alma, aqui nós vamos ver o item 2 do Livro dos Médiuns, que a sua natureza, a natureza da alma, é diferente da do corpo, visto
que separada deste, separada do corpo, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo, que goza da consciência de si mesma, pois é passível de alegria ou sofrimento, sem o que seria um ser inerte e de nada nos valeria possuí-la. Isso posto, tem que se admitir que essa alma vai para alguma parte. Que venha a ser feito dela e para onde vai? A resposta à pergunta do codificador é facilmente obtida nas comunicações mediúnicas usuais na casa espírita, que demonstram, entre outros, a sobrevivência e a individualidade dos espíritos. As condições boas ou más em que esses espíritos se encontram, decorrentes do uso do livre-arbítrio quando encarnados. Então, as condições boas ou más em que estes se encontram, que esses espíritos se encontram, vai ser decorrente do uso do livre-arbítrio quando encarnados. As escolhas que fez vai ser como vai viver aqui, é o que vai encontrar do outro lado também. E detalhes a respeito da vida no plano espiritual, assim resumidos. O mundo espiritual comporta várias regiões, abre aspas, esferas vibratórias no dizer do espírito André Luiz, abre parênteses, fecha parênteses, compostas de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte, genericamente denominadas colônias espirituais. E aí nós vamos ver um trecho da questão 96 do Livro dos Espíritos. As comunidades espirituais do plano extrafísico são constituídas de espíritos que apresentam semelhanças de aptidões/gostos. As relações entre eles estabelecem a existência de, abre aspas, diferentes ordens conforme o grau de perfeição a que chegaram, fecha aspas. Assim, as regras da vida em sociedade são estabelecidas de acordo com o grau de moralidade e de conhecimento dos seus habitantes. Então, são lugares, nós vamos ver nos livros do André Luiz, nós vamos ver os postos de socorro, nós vamos ver que servem como ponto de socorro ali porque nós vamos ver no Obreiros da Vida Eterna, que é um pronto-socorro que eles vão logo que saem da Terra, para depois poder alcançar um lugar mais elevado, para poderem se energizar, se descansar, para poder se restabelecer um pouco. Depois nós vamos ver as casas transitórias, como a casa de Fabiano, que nós vemos no livro, no Obreiros da Vida Eterna também, se eu não me engano. E depois nós vamos ver colônias como o Nosso Lar, que está em cima da cidade do Rio de Janeiro. Mesmo numa colônia como o Nosso Lar, nós vamos ver que o André Luiz ele está na periferia ali da colônia. Ele é um espírito que está sendo auxiliado, ele está ali no hospital, mas ele ainda não consegue volitar, ainda não aprendeu. A gente vai ver que ele aprende só no livro Os Mensageiros, que ele vai aprender a volitar. Ele ainda não consegue se comunicar telepaticamente, a gente vai ver só no final do livro Nosso Lar, que ele já está conseguindo falar telepaticamente com Lísia. Então a gente vai ver que existem nuances, e ali no Nosso Lar vão ter lugares que ele não tem acesso. Por quê? Porque são lugares de espíritos com vibrações maiores, com vibrações melhores. E aí nós vamos ver que no centro do Nosso Lar, onde tem o Ministério da União, da União Espiritual, onde fica o governador, onde fica a veneranda, só quem tem um passaporte, só quem tem condições para isso pode entrar lá, porque é uma região com uma outra energia, com uma outra vibração, porque tanto a veneranda quanto o governador, eles estão ali no Nosso Lar por missão, para auxiliar, eles são espíritos mais elevados, poderiam estar vivendo numa outra situação, estão ali para coordenar e para ajudar quem está ali na colônia. Então, existem nuances dentro da colônia. Nós vamos ver isso no livro no Missionários da Luz, nós vamos ver isso no livro No Mundo Maior, essa questão dessas graduações e dessas nuances. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, autoridade que eles exercem por um ascendente
Moral irresistível. Isto aqui é do Livro dos Espíritos, questão 274. O que é essa moral irresistível? É a superioridade evolutiva, é a energia. Aí a gente se lembra do Públio Lentulus no livro Há 2000 Anos, porque ele é um senador orgulhoso, é o nosso querido Emmanuel, mas ali ele é um senador orgulhoso, prepotente. E ele, a Lívia, que é a esposa dele, pede que ele vá procurar, né, Jesus, para pedir para ele curar a Flávia, que é a filha deles. E ele está ali pensando, né, o que eu vou falar com Galileu, porque os galileus eram o povo mais ignorante, sem cultura, pescador, o mais pobre da região ali da Palestina, de toda aquela região ali de Israel. E eles colocam, eu, um senador, vou falar como vou me dirigir a um Galileu, né? Ele se coloca ali. E Jesus se aproxima, Jesus conversa mentalmente com o Públio Lentulus num grego perfeito, porque o grego que se falava na rua era o koiné. A linguagem mais comum dos comerciantes era o aramaico. Quando se falava da Torá, se falava de Deus, se falava das coisas que são da Torá, é hebraico. Até hoje, tudo que é se falado acerca da Torá é em hebraico. Mas Jesus conversa com ele num grego perfeito, mentalmente, telepaticamente, ele não fala. O Públio Lentulus ouve dentro do cérebro dele a palavra de Jesus. Senador, o que queres de mim? Ele se vira e cai de joelhos. A energia do poder evolutivo, do poder energético daquele ser evoluído que estava ali à frente dele era tanta que ele caiu de joelhos. Ele não teve energia para se segurar. Então é isso que eles estão colocando. Quando eles exercem, né, uma autoridade que esses espíritos superiores exercem por um ascendente moral irresistível. E aí depois, entre os espíritos superiores, essa ascendência moral é natural, que é da autoridade e da elevação que eles têm. Sempre de natureza benéfica, de respeito ao livre-arbítrio de cada um. Por quê? Porque os espíritos elevados, os espíritos evoluídos, respeitam o livre-arbítrio. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso tempo de aprender. Só os espíritos trevosos, só os espíritos instigantes não respeitam o livre-arbítrio. Os obsessores querem impor a vontade. De qualquer jeito, eles não respeitam o livre-arbítrio. E a gente precisa parar para pensar se nós não somos também obsessores daquelas pessoas que, entre aspas, a gente coloca que ama. Então, se nós não somos obsessor do marido ou da esposa, obsessor do filho, o filho, quando é pequeno, a nossa obrigação é educar. Nós temos essa obrigação para com Deus, de prepará-los para a vida que eles vão ter. Os filhos que são adultos são irmãos nossos que estão convivendo conosco para que a gente possa ajudá-los. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio deles. Os pais que não respeitam o livre-arbítrio dos filhos são obsessores desses filhos. A gente tem que parar e analisar, lembrar que só os obsessores desrespeitam o livre-arbítrio. Tais condições não são... É o que ele vai colocar aqui agora. Tais condições, porque ele está falando aqui em cima, né, que os espíritos elevados respeitam o livre-arbítrio. Tais condições não se observam, porém, entre os espíritos inferiores, que usam da inteligência ou da imposição da vontade para serem ouvidos, ou, em certas circunstâncias, para subjugarem, ignorando o que? E aqui é a questão 829 do Livro dos Espíritos. Um trecho da questão 829 do Livro dos Espíritos. Abre aspas. Que toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Fecha aspas. Vamos lembrar que a escravidão no papel terminou, os abusos não. Infelizmente, até hoje, os nossos irmãos negros são excluídos, são discriminados. Né? O racismo que
que está no inconsciente, o racismo que está embaixo do tapete, porque infelizmente é uma hipocrisia. Não, o Brasil não é racista. Sim, o Brasil é, e muito racista. As pessoas são racistas. Então a gente precisa entender que essa colocação ela é um desrespeito às leis de Deus. Nós precisamos olhar para dentro e ver o quanto de escravocrata tem dentro de nós. Quanto de racismo existe dentro de nós, para que possamos trabalhar isso, para que possamos olhar para o nosso irmão negro, para o nosso irmão asiático, para o nosso irmão muçulmano, para o nosso irmão protestante, judeu, seja o que for, seja qual for a raça ou a crença, qual for a religião, e olhar como irmão. São filhos de Deus, irmãos de Jesus, igualzinho a nós, sem diferença nenhuma. As comunidades espirituais podem, a rigor, ser classificadas em 3 grandes categorias, segundo as condições espirituais dos seus habitantes e as características do ambiente onde se encontram inseridas. Comunidades de sofrimento e dor, ou umbral, e as comunidades devotadas ao bem. Vamos lembrar que, nós temos uma nomenclatura didática. Essas comunidades de sofrimento e de dor, normalmente nos livros, isso é uma forma didática. Por quê? Porque o umbral é uma energia, umbral é uma condição energética, não é um lugar. Então, nós vamos chamar esses lugares de dor como umbral grosso. Né? Os lugares que estão mais assim parecidos como os daqui da Terra, de umbral. E depois nós vamos subindo, né, para umbral 2, né, as casas como casa transitória, os postos de socorro, umbral 3, o nosso lar, por exemplo, as colônias. É umbral, mas é um umbral melhorado. Isso é uma forma didática da gente poder explicar, né, poder dar uma aula, por exemplo, né, do que seria. E a gente não pode esquecer uma colocação do Hermínio de Miranda, quando ele fala que tempo é lugar. Então, porque normalmente nós vamos ver os nossos irmãozinhos que precisam de ajuda parados no tempo. Então nós vamos ver nas reuniões mediúnicas irmãos que ainda estão no tronco, recebendo chicotada, achando que ainda são escravos que estão na fazenda. Tem no livro da Dona Ivone Pereira, no Devassando o Invisível, que ela se muda, ela está ali com a família dela, se muda para um apartamento, né, um prédio, e aonde foi construído esse prédio, antes era um sítiozinho. E ali ela vê aquele senhor desencarnado com aquele sítiozinho, que ele cria galinha, que ele planta as coisas, que ele colhe, ele está vivendo ali. E ela vai tentar ajudá-lo, mas ele não quer sair dali, ele quer continuar no sítiozinho dele. Então ele está preso no tempo. Então o prédio está construído ali, mas ele não vê. Ele está numa outra dimensão, ali continua sendo o sítiozinho dele. E aí ela vai ajudar, ela pede ajuda para o Dr. Bezerra de Menezes e ele vai ajudando a ela para que ela vá conversando com ele, falando para ele que ele precisa ir para o hospital, que ele precisa ser ajudado, que ele precisa ser tratado. Mas ele fala que quem vai cuidar das galinhas, quem vai cuidar da horta, quem vai cuidar da plantação. Aí ela consegue, alguns espíritos, né, amorosos, vêm até ali com ela, se colocam como compradores, compram um sítiozinho, dão o dinheiro para ele, ele fica contente que vendeu o sítiozinho e aí ela consegue encaminhá-lo para que ele vá ser tratado e aí começa o processo de tratamento dele. Então, quando o Hermínio de Miranda coloca que tempo é lugar, é verdade, ele não estava preso num lugar, ele estava preso no tempo, naquele tempo com aquela projeção que existia na cabeça dele. Então, por ele ser uma pessoa que não tinha deméritos para ir para um lugar mais difícil, para um umbral grosso, para um umbral desestabilizado, mas também não tinha condições nem méritos para ir para uma colônia. Ele estava projetando o sítiozinho dele ali, e ali ele ficou. A hora que ele foi assistido, com certeza ele foi levado para um posto de socorro, onde ele seria tratado, e ali no hospital, sendo tratado, ele iria entender que desencarnou.
porque era uma coisa que ele não se apercebeu que mudou o estágio dele. Para ele continuava tudo igual. Então, as comunidades espirituais de sofrimento e de dor, que didaticamente nós vamos ver na maioria dos livros como umbral grosso, são constituídas em princípio por dois grupos distintos de espíritos. Os que a rigor são qualificados de sofredores, ainda que não se deem conta da situação, revelam expressiva inferioridade moral, percebidas nas expressões fisionômicas, nos gestos, palavras e atos. Entregam as chamadas comunidades abismais ou de sombras. E nós vamos ver isso claramente no livro Libertação, onde nós vamos ver lá uma comunidade escura, sombria, né, porque ela é nevoada, o sol não chega até ela, as construções são tipo os castelos medievais, né, o André Luiz fala do cheiro horroroso, fétido. Nós vamos ver que quem governa ali é o Gregório, que foi um papa, né, ele que é o governador ali daquele lugar sombrio, e ele, quando ele desencarnou, ele não aceitou de jeito nenhum que ele tinha ido para um lugar abismal, para um lugar de dor. Ele, como papa, não, Deus me colocou aqui para ser justiceiro, eu vou cuidar da justiça, eu vou castigar os pecadores. Era essa a ideia dele, que ele era justiceiro e que ele estava trabalhando para Deus. E ali ele governava aquela região abismal, aquela região de sofredores, e é uma descrição terrível, né? Quem quiser entender tudo isso, leia o livro Libertação, de André Luiz. Nós temos aqui no canal, é só ir na playlist e pegar onde estão os livros, vai vindo ali André Luiz, vai olhando que vai chegar em Libertação. B. Os que são portadores de diferentes viciações, porém não são tão superlativas quanto as anteriores. Formam um vasto e heterogêneo grupo que compõe as comunidades do umbral. As características gerais de ambos podem ser assim delineadas. Então aqui ele vai primeiro falar das características dessa região de sofrimento e de dor, que didaticamente é chamada de umbral grosso. Predomínio de paixões inferiores. Há ações maldosas, brigas, intrigas, desarmonias variadas e perturbações generalizadas. Ociosidade e preguiça são comuns. Aquele ditado da vovó que diz, né, em cabeça ociosa cabeça ociosa laboratório, é oficina do diabo. Cabeça ociosa é oficina do diabo. Então, ociosidade e preguiça comum, porque nós vamos trabalhar sempre. Jesus coloca: o Pai trabalha, eu também trabalho. E nós vamos trabalhar, e quanto mais os espíritos se elevam, mais trabalho tem. Vai evoluindo e vai aumentando cada vez mais o trabalho, porque não precisa dormir, não precisa comer, não precisa parar. Vai estar trabalhando o tempo todo. Nós vamos trabalhar pela eternidade. E o trabalho nosso aqui na Terra, o trabalho principal, é o trabalho interior. É a nossa reforma, é a nossa modificação interior, é o nosso aprimoramento. É este o trabalho que nós temos que realizar. Quem fica ocioso, perdendo tempo, maratonando bobagem, jogando o tempo todo, está perdendo o tempo que recebeu de presente de Deus para se modificar e se melhorar. Depois vai chorar, depois vai estar nessas regiões difíceis, né? E a primeira oportunidade que tiver, vai estar implorando para poder ter uma nova chance. Vai ter os seus familiares, aqueles que os amam, que estão em postos melhores, que vão ser seus avalistas para uma encarnação compulsória. É assim que as coisas caminham. Então, ociosidade e preguiça são comuns. Muitos habitantes se comprazem em subjugar o próximo, instituindo o trabalho escravo ou imposição autoritária da vontade, fato que conduz a processos obsessivos. Então, nós vamos ver os espíritos nessas regiões obsediando outros espíritos desencarnados que estão ali, ou escravizando. A gente vê claramente no livro Libertação. Obsessores e dominadores mantêm controle mental sobre aqueles a quem subjugam, pelos recursos da hipnose e das chantagens emocionais.
Então eles vão escravizar, a gente vê espíritos que estão nessas regiões que são escravizados por aqueles que têm mais conhecimento, mais cultura e são levados para sugar energia, uma série de trabalhos junto a encarnados e junto a desencarnados também. O uso de palavras articuladas na comunicação interpessoal, né? Não conseguem, aqueles que estão nas regiões mais baixas não conseguem a telepatia. Aqueles que têm conhecimento, aqueles que têm cultura, esses conseguem. Nós vamos ver no livro Ação e Reação, 2 irmãos, eles não estão nesse umbral abismal, mas eles estão nesse umbral médio, né? Que não é nem aquele parecido com o que está aqui na Terra, como esse senhorzinho que estava ali no sítio, mas um pouco inferior a isso, mas também não tão nas furnas, nem nas cavernas, nem tão nessas regiões tão difíceis como é o caso ali do reino dos justiceiros ali dominado pelo Gregório, que a gente vê em Libertação. Esses 2 irmãos vão frequentar escolas, eles vão frequentar cursos para aprender a obsediar, para aprender telepatia, para aprender hipnose, porque eles querem vir à Terra e obsediar, se vingar do irmão que está encarnado. Então existem cursos para obsessores. Então o uso de palavras articuladas na comunicação interpessoal de forma semelhante à utilizada no plano físico. Volitação restrita por causa da densidade da região, né? Volitação restrita quase inexistente. E quando ocorre, não há deslocamentos significativos, permanecendo nas proximidades do solo. O comum é o uso de pernas e dos pés. O acesso às regiões mais elevadas está temporariamente interditado, em razão das limitadas condições vibratórias desses habitantes. A natureza não revela beleza, há predomínio de cores fortes e sombrias, uma espécie de névoa, uma névoa escura, a gente vai ver isso no livro Libertação, envolve a região. As árvores e os animais são estranhos, diferentes, feios, sem viço. O relevo apresenta aridez e aspereza, sendo que o solo é desprovido de verdor. Não se encontram paisagens harmônicas. Há muitos vales permeados de cavernas, grutas, abismos e pântanos. As cidades possuem edificações bizarras, com predominância de tons berrantes. As músicas exóticas e irritantes são usuais. Tais comunidades exercem influência direta e contínua sobre os encarnados. Exercem uma influência direta e contínua sobre os encarnados por sintonia, por vibração. E aí aqui nós vamos para o umbral médio, né, que é para o umbral propriamente dito, como eles colocam aqui, né, que é o vão da porta ali por onde se passa, didaticamente é onde a gente chama de umbral médio. Trata-se de zona obscura que se inicia na crosta terrestre, espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e desesperadas em graus variáveis. Aqui nós vamos ver um trecho do livro Nosso Lar, no capítulo 12 do livro Nosso Lar. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Pois o umbral está repleto de desesperados. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Então nós precisamos entender que esta região é uma região de intensa perturbação. Então o que acontece nessa região? Não tem construção. Nós vamos ver nas regiões abaixo os espíritos instigantes, trevosos,
por mais perversos, mais trevosos, eles se agrupam, eles se juntam mentalmente, eles montam seus castelos, montam as suas prisões, as suas regiões onde eles escravizam, onde eles fazem e acontece. Os intermediários também vai se ver ali a predominância, construções, mas ali neste umbral que a gente chama ali de umbral médio, é uma zona de perturbação, é onde o André Luiz descreve no livro Nosso Lar e onde ele fica por 8 anos. Então nós vamos ver ali que todos que estão ali estão perturbados. Ele está ali sentindo fome, sentindo sede, vendo a roupa se esfarrapar, a unha crescer, a barba crescer, ele não sabe o que está acontecendo. Todo mundo olha para ele e chama ele de suicida, porque ele é suicida inconsciente, né? Ele relegou o corpo, ele desencarna com um câncer originado por desregramento de álcool e de gula, né? E também de sífilis por uma vida sexual desregrada. E o suicida tem um facho, né? Um facho de energia, que é o fluido vital que fica escapando ali, que os que estão em volta veem e sabem que é suicida. Então chamavam ele o tempo todo de suicida, ele dizendo que ele não era suicida, mas ele estava naquela perturbação, não sabe onde está, não sabe o que está acontecendo. Todos os outros que estão ali estão nessa perturbação. Então nessa perturbação não tem como, né, se juntar forças, centralizar, realizar construções, projetar, manipular as energias do fluido cósmico com a mente, né, e construir, mesmo que seja construções bizarras ou construções feias, mas não tem condições. Por quê? Porque é uma região perturbada. Então, acima disso, nós já vamos começar a ver construções simples, mas de utilização prática, que são ali os primeiros postos de socorros, os primeiros lugares de atendimento. E abaixo um pouco nós vamos ver também regiões onde temos irmãos instigantes que estão ali tramando as suas vinganças, tal, mas que não são tão malévolos, não são tão trevosos como aqueles que estão nas regiões mais baixas, que é a região de sofrimento e de dor, que é a região dos abismos. Como tudo que existe no micro, existe no macro. Então nós vamos ver o átomo, que tem lá o núcleo com o próton e elétron girando em volta, nós vamos ver o sistema solar, que tem o Sol com os planetas girando em volta, nós vamos ver que na Terra nós temos uma gradação de pessoas ruins, né, irmãos que estão, infelizmente, ainda na Idade Média, degolando o outro, né, por causa da religião ser diferente, e nós temos, né, Madre Teresa de Calcutá, nós temos Irmã Dulce, nós temos Gandhi, nós temos Chico Xavier. Então é uma gradação, né, aqui na Terra, são nuances, né, de evolução e de espíritos evoluídos. Esses que são muito bons estão aqui em missão. Nós temos essa gradação. No plano espiritual é a mesma coisa, existe uma gradação, não existe salto de aprendizado. A gente vai mudando conforme as nossas experiências, nós vamos evoluindo e gradativamente vamos mudando a nossa cor, o nosso cheiro, a nossa frequência, né, o nosso campo vibracional. Então vamos mudando de lugares, né, no plano espiritual, e vamos mudando de psicosfera aqui na Terra como encarnados. Ninguém dá salto, todos nós caminhamos, evoluímos pelo nosso esforço, muita disciplina, vontade de se modificar. Apesar da desolação e da desarmonia reinantes, as comunidades constituídas de espíritos sofredores e desarmonizados não se encontram abandonadas. Vamos lembrar que os samaritanos estão o tempo todo ali, né, naquele umbral que o André Luiz está, mas quando eles chegam, os que estão ali veem que está chegando a luz, eles fogem, eles correm da luz. Mas eles estão o tempo todo ali querendo ajudar. A hora que o André Luiz se arrepende, que ele pede do coração, verdadeiramente, ele pede ajuda a Deus, arrependido, querendo se modificar, aí ele vê o Clarencio e aí ele recebe ajuda. Mas não que essa ajuda não tivesse vindo antes. Os samaritanos estavam sempre ali para ajudar. Ele que fugia da luz. Então, as comunidades constituídas de espíritos sofredores e desarmonizados não se encontram abandonadas.
Devotados benfeitores, alguns de alta hierarquia espiritual, ali se encontram em periódicas visitas de auxílio e amparo. A gente vê isso em todos os livros do André Luiz. Muitos desses benfeitores encontram-se inclusive instalados em plenas regiões abismais e umbralinas, em edificações denominadas núcleos ou postos de auxílio, realizando trabalho sacrificial de amor ao próximo. Então a gente vê isso também, esses postos de auxílio, né? Tanto nessas regiões mais difíceis. Nós vamos ver lá no Obreiros da Vida Eterna um posto de auxílio que está ali próximo aos abismos, né? Os irmãos que estão ali são missionários, são espíritos evoluídos para conseguirem ficar nesta região, para poder auxiliar principalmente os trabalhadores que estão em trânsito para realizar o trabalho deles. Em Obreiros da Vida Eterna a gente vê, e no Libertação também. A gente vê isso claramente, né? Eles pararem num posto, é ali que eles se densificam, eles apagam a luz que eles têm, principalmente o mentor que está ali com o André Luiz, eles se densificam para que aqueles irmãos instigantes ali, porque no caso são irmãos trevosos mesmo, a região ali do Gregório, não vissem que eles eram espíritos diferentes, eram espíritos elevados. Porque eles entram lá, eles pedem permissão, pedem autorização ao Gregório para poder entrar na cidadela do Gregório. Então vamos ver aqui as comunidades devotadas ao bem. As sociedades beneméritas do além são constituídas de grupos de espíritos ligados entre si por simpatias mútuas ou por interesses comuns. Os seus habitantes apresentem gradação de conhecimento e de moralidade. Os habitantes vão apresentar gradação de moralidade e de conhecimento, né, e de elevação, que eu estava colocando. Essas nuances, como a gente vê lá no nosso lar, né? A cidade, a colônia é uma circunferência, e nós vamos ver como se fosse, né, as cascas da cebola, conforme vai indo para o meio da cidade, né, da colônia, são as regiões dos espíritos mais evoluídos. Conforme vai para a periferia, são os espíritos que ainda não têm evolução nem para ir naquela, não pode nem entrar naquela região mais do centro, estão ali mais próximo das regiões umbralinas. Vibracionalmente, nós vamos ver ali que onde a Narcisa trabalha, né, ela está ali nas câmaras de retificação, existem escadas que levam para regiões onde os espíritos estão ali começando a ser tratados, mas estão presos. Por quê? Porque ali está numa vibração mais baixa, e são poucos os que podem trabalhar ali. Então eles estão num campo vibracional muito próximo, né? Nós vamos ver também no Obreiros da Vida Eterna que a casa onde eles estão é uma casa transitória, ela muda de lugar. Por que ela muda de lugar ali naquela região? Porque é uma região ainda muito difícil, que a hora que fica muito pesado, o ar muito pesado, as energias vibratórias dos irmãozinhos desencarnados que estão ali, por serem muito pesadas, aquilo a gente emana, né? Todo mundo emana essa energia, né? Um influencia o outro e vai emanando e vão se retroalimentando nessas energias. Chega uma hora que ela está tão pesada que não dá para trabalhar mais. O que eles fazem? Mudam a casa de lugar e vem o fogo purificador e limpa tudo, queima todas aquelas energias, faz uma limpeza geral. Perdão, esse é um capítulo que quase todo mundo conhece, né, do Obreiros da Vida Eterna, que é do fogo purificador. Quem não conhece, tiver interesse, tem o livro aqui no canal, é só ir lá na playlist. Então, os seus habitantes apresentam gradação de conhecimento e de moralidade, mas todos demonstram necessidade de auxiliar o próximo, sentimento manifestado de forma inequívoca nos estudos, trabalhos e inúmeras atividades que realizam. Tais comunidades estão usualmente localizadas em planos elevados ou em regiões de transição /fronteira, né? Que aí nós vamos ver esses lugares de auxílio, postos de socorro, casa de transição em fronteira, né? Em fronteira com essas regiões.
situadas acima do umbral e dos abismos. Contudo, acham-se espalhadas por todos os locais de sofrimento e dor, nos agrupamentos denominados postos de auxílio. Ali, executando atividades de esclarecimento e orientação nos trabalhadores locais e prestando auxílio direto aos espíritos sofredores. Então, orientação, trabalhadores locais. Então, nós vamos ver esses postos de auxílio que estão entre o umbral e as colônias. Então, desses postos de auxílios vêm os irmãos trabalhadores. Nós vamos ver o André Luiz indo para esse posto de auxílio. Ali eles se preparam, ali eles preparam o trabalho, o que eles vão realizar, e depois é que vem para a Terra para realizar o trabalho. E a gente vê postos de auxílio também nas regiões abaixo desse umbral, que seria esse umbral perturbado, né, esse umbral que vem junto ao da Terra, onde esses postos também é onde eles têm como descansar, eles têm como se preparar para poderem trabalhar e ajudar em regiões mais densas, né, mais trevosas. Então existem esses postos de auxílio com principalmente missionários, né, espíritos que estão ali abnegados por missão, trabalhando para ajudar aos desencarnados que estão em situações extremamente difíceis, e aqueles postos que estão para ajudar a nós encarnados que estamos em situações precárias também aqui na Terra. Nessas comunidades benfeitoras, as regras da administração têm como base a natural ascendência intelecto-moral dos seus dirigentes. Então, os dirigentes, aqueles que estão comandando, eles vão para esses postos de comando pelo seu desenvolvimento moral, pela sua evolução espiritual. Então é uma ascendência intelecto-moral dos dirigentes, eles vão por mérito, né, por desenvolvimento, por evolução. Outras características podem ser assim especificadas: labor intenso em todos os setores, trabalho e trabalho, disciplina e disciplina e disciplina. Os habitantes têm livre trânsito nas comunidades similares e nas esferas inferiores. Em decorrência do grau de evolução moral e intelectual, alguns trabalhadores são levados periodicamente a visitar regiões elevadas para estágios do aprendizado. Aí nós vamos ver lá na Casa Transitória de Fabiano que o dirigente da Casa Transitória, ele é um irmão que está ali precisando melhorar, precisando se aprimorar, e a esposa dele, a Ismália, está num posto muito superior, está numa região muito superior. Então, de vez em quando, ela vem visitá-lo para ajudá-lo, ajudar ali naquela casa de transição. Esse está no livro Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano. Se não é Obreiros da Vida Eterna, é no Mundo Maior, mas num desses dois livros. E ali nós vamos ver ela conversando, né, com duas moças. Uma delas está muito feliz porque ela, pelo trabalho dela, pela evolução que ela está tendo, ela recebe um prêmio. Ela vai assistir um seminário no nosso lar. Então nós vamos ver o intercâmbio, né, ali daquele posto para o nosso lar, onde ela vai assistir um seminário e voltar. Mas ela está feliz da vida porque ela vai poder conhecer, ela vai para um lugar superior, que é a colônia, onde ela vai assistir esse seminário e voltar ali no posto de atendimento, que é onde ela está. E uma outra moça, que ela está ali desenvolvendo, trabalhando para evoluir, para ela poder ter direito a ir morar em nosso lar, onde está o noivo, que eles querem se casar. Mas ela não tem condições de ser aceita no nosso lar, na colônia, para eles poderem se casar. Ela precisa evoluir. Então ela está num processo ali de trabalho para evoluir. O noivo vem visitá-la de vez em quando, para que ela possa ascender e poder ir à colônia Nosso Lar, onde eles irão se casar. Da mesma forma que o diretor, que se eu não me engano é Fernando o nome dele, mas o diretor ali da casa de transição, ele recebe a visita da esposa dele, que ele também está se aprimorando ali para ele poder ascender a planos mais altos, e a esposa está num plano muito superior.
Então, na questão 176 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que existe uma solidariedade entre os mundos. Então, tudo que existe no micro, existe no macro. Então, os mundos são solidários entre si. Nós recebemos irmãos missionários de mundos evoluídos que vêm nos auxiliar. Nós recebemos irmãos que têm mérito, que vêm de planos, de planetas inferiores ao nosso, que vêm aqui para ver como é que é, para aprender e voltar, e levar o conhecimento para o plano deles. Esse intercâmbio, como acontece com escolas, com países aqui no nosso planeta, acontece no mundo espiritual também. A volitação é locomoção comum, mas também utilizam outros meios de transporte. A gente vê lá, né, o aeróbus e outros meios de transporte no nosso lar. Terrestre e aéreo, operados por máquinas, né? O aeróbus é uma máquina. Mas, se assim preferirem, nada os impede de caminharem com o auxílio de pernas e dos pés. Nós vamos ver o André Luiz caminhando, e vamos ver ali o mentor conversando com ele, que pode volitar, e que caminha ali junto com o André Luiz, porque o André Luiz não pode. E aí eles vão pegar o aeróbus, porque o mentor podia pura e simplesmente ir na velocidade do pensamento, que é maior do que a velocidade da luz. Mas para acompanhar o grupo, ele vai ali num tipo de um ônibus que vai trazê-los até a Terra, porque o André Luiz não tinha condições de vir de outro jeito. Agora, a partir do livro Os Mensageiros e depois Missionários da Luz, nós vamos ver o André Luiz já vindo nesse grupo, nesse comboio que vem volitando até uma parte da Terra, porque aí depois começa a ficar mais difícil por causa da densidade das energias que nós emanamos. Essas energias que nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui na Terra, nós emanamos, nós criamos uma psicosfera densa, escura, extremamente difícil até para os espíritos conseguirem respirar. O André Luiz descreve isso, e isso é uma criação nossa. Convivemos com ela, infelizmente. Então, voltando aqui, a volitação é locomoção comum, mas também utilizam outros meios de transporte terrestre e aéreo operados por máquinas. Mas se assim preferirem, nada os impede de caminharem com auxílio das pernas e dos pés. A comunicação é realizada por via mental ou pela palavra articulada. Aqueles que conseguem, né, nós vamos ver no fim do livro Nosso Lar, o André Luiz já conseguindo conversar telepaticamente. Mas até lá, antes disso, ele tinha que falar e o Lísia tinha que falar com ele. As edificações públicas e particulares primam pelo bom gosto, simplicidade e utilidade. Nós vamos ver lá a descrição da construção, de como é a casa, né, do tempo de trabalho que os pais do Lísias tiveram para poderem construir a casa ali da família, onde está o Lísias, onde está a noiva do Lísias, onde está as irmãs da Dona Laura, né, onde o André Luiz é recebido como hóspede ali na casa delas. Então, essas edificações públicas, os ministérios, as escolas, né, nós vamos ver as universidades. No livro Memórias de um Suicida, nós vamos ver a universidade lá na região controlada, né, por Maria de Nazaré. Os trabalhadores de Maria que controlam, que administram, né, e protegem ali o Vale dos Suicidas, eles têm os núcleos de estudos, têm universidades, têm os lugares para os estudos e para os aprendizados ali naquele plano espiritual. Há escolas, ministérios e outros órgãos públicos, centros de estudos e pesquisas, bibliotecas, templos religiosos. Nós vamos ver no livro A Vida Continua, quando a protagonista pede, porque ela é muito católica, que ela gostaria de conversar com o padre. Ele falou, nós temos as igrejas aqui, todos os tipos a igreja católica, a igreja protestante, tem a sinagoga, tem todos os tipos ali. O padre veio para conversar com ela. Se ela fosse evangélica, viria um pastor. Se ela fosse judia, viria um rabino, sem problema nenhum, né? Quem cria problema somos nós aqui encarnados na Terra. Então, centros de estudos e pesquisas, bibliotecas, templos religiosos, setores de lazer e recreação,
torres, hospitais, setores de recuperação ou de reequilíbrio. Hospitais, a gente vê ali no André Luiz, ele indo para um hospital sendo assistido. Nós vemos na Vida Continua também, a protagonista, ela entra por uma cirurgia muito delicada, né? Ela desencarna ali na cirurgia e quando ela acorda ela está no hospital. Então ela não sabe que ela desencarnou. Ela está sendo tratada ali, ela começa a perguntar por que o marido não vem visitar, por que a mãe não vem visitar. E ali aos poucos eles vão com muito cuidado, com muita amorosidade, preparando para que ela entenda, para que ela saiba que ela desencarnou. Mas ela está num hospital, muito parecido, né, com o que é o daqui da Terra. Eu tenho uma palestra do Divaldo que ele coloca que a hora que ele acorda, assim que ele passou por uma cirurgia, ele olhava para o semblante da enfermeira, aí via aquele semblante fechado, a pessoa brava, não sei o que, ele fala, ai, tô encarnado, eu ainda tô encarnado. Porque a hora que ele vê um semblante amoroso, iluminado, atendendo com o máximo carinho, ele vai saber que desencarnou, que está no hospital, mas está no hospital no plano espiritual. É bem engraçada a colocação que ele faz, mas é a realidade. A natureza é rica e bela, contendo colorido e luminosidade próprios que causa admiração. Vamos lembrar lá os Jardins da Veneranda no livro Nosso Lar? Coisa mais linda, né? As plantas, os arbustos, as cadeiras que são feitas de plantas, né? Os bancos, as flores que captam a luz do sol durante o dia e à noite elas emitem aquela luminosidade, iluminando todo o jardim. À noite o jardim é todo iluminado, né? A árvore que as folhas cantam como se fossem flautas conforme tocam, né? Como se fossem flautas quando o vento bate nelas. Nossa, uma coisa assim fantástica, né? Tá lá na descrição no livro Nosso Lar, no Jardim da Veneranda. Há rios, lagos, oceanos, cascatas d'água, montanhas, campos, planícies, planaltos, florestas, bosques, etc. A vegetação, árvores, flores, arbustos retratam o harmonioso equilíbrio mental dos seus habitantes. Então, por que aquele jardim é maravilhoso? Porque quem o mentalizou foi a Veneranda. Ela que mentalizou e criou. Nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, o sublime visitante, que é a visita do Asclépios, ali no Nosso Lar. E ele é um espírito mais elevado, ele não tem como vir ao nosso lar, que ele precisaria se densificar, então ele vai se projetar. Então eles montam um quadro, né, para onde o Asclépios vai se projetar. E cada um tem uma função. Um vai fazer a montanha, outro vai fazer o céu, outro vai fazer uma cachoeira, uma cascata ali naquele quadro, e o André Luiz foi designado para fazer o jardim, para fazer a grama do jardim. E é a projeção mental, é ele que vai fazer ali. E a hora que ele faz, ele olha, ele fala, mas ficou horroroso, ficou horrível. É óbvio que ele, como viveu aqui na Terra como médico, o que ele mexeu com o jardim, o que ele fez? Então ele apaga aquilo, ele entra em oração, e aí ele começa a lembrar da infância dele, quando ele era menino, do jardim da mãe dele. Aí ele lembra daquele jardim que a mãe cuidava, ele lembra daquela grama, ele presta atenção ali naquelas lembranças, aí ele volta e projeta ali o jardim que ele tinha que fazer, aí ficou um jardim melhor. Ele coloca que ainda não ficou como era o jardim que a mãe dele cuidava, mas ficou um jardim melhor. E aí nós entendemos a questão da projeção. Nós vamos projetar aquilo que temos de conhecimento, de habilidade, daquilo que existe dentro de nós. Então ele precisou ir buscar na infância dele recordação daquele jardim que a mãe dele tinha, para que ele pudesse projetar ali naquele quadro o jardim que pediram para ele fazer. Há animais que compartilham a companhia dos humanos, sendo por estes estimados, havendo alguns que participam de tarefas beneméritas, quais sejam resgate, vigilância, etc. Então nós vamos ver os samaritanos, né, indo ali para aquelas regiões
né, mais difíceis, eles vão com cachorros, né, que ajudam eles ali a manter a segurança, manter os espíritos mais difíceis afastados, e vão com ibis, que são aves que vão na frente, elas vão como que se alimentando daquela psicosfera escura, daquela energia densa que existe no lugar. Elas como que se alimentam disso e vão fazendo como uma picada, né? Abrindo o caminho para que os samaritanos com os cachorros possam entrar. A gente vê isso no livro Nosso Lar. A influência espiritual aos encarnados e desencarnados é indireta, respeitando-se necessariamente o livre-arbítrio de cada um. Então, a influência desses lugares onde existem os espíritos que estão se aprimorando, que estão melhorando, é indireta. Eles vão conversar, eles vão argumentar, eles vão procurar ajudar da melhor forma possível, sem desrespeitar o nosso livre-arbítrio. Quem desrespeita livre-arbítrio é só obsessor, é só irmãozinho instigante. No nosso próximo estudo, nós vamos ver exemplos de comunidades espirituais. Nós vamos ver como são cada uma dessas comunidades em particular. Até lá!